Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Praxis, mais um episódio aqui do nosso podcast da nossa querida FABAPAR, e que alegria estar com você mais uma vez. Como sempre falo, se tem sido bênção para você esse tempo juntos aqui de podcast, quero desafiar você a compartilhar com cada vez mais pessoas, a ativar as metodologias ativas da plataforma que você está usando, o sininho, se inscreva para que você não perca nenhum episódio nosso. E nós vamos continuar aí falando sobre algumas questões acadêmicas, teológicas, de experiências sociais que a gente tem tido e que os nossos convidados também têm muito para trazer para a gente. Você já viu o tema do nosso podcast aí quando você clicou, porque você não iria clicar se você não tivesse curtido o tema. Então você clicou porque você quer saber alguma coisa sobre isso que está escrito aí. Mas antes de eu narrar para você o nosso tema e mostrar um pouquinho o que a gente vai falar, eu quero que a nossa convidada se apresente e mostre um pouquinho o porquê que eu convidei ela, além, como vocês já estão acostumados, de ser provavelmente alguém que tem algum relacionamento de amizade, de trabalho comigo, porque é muito mais fácil eu chamar pessoas que eu conheço do que alguns desconhecidos para mim. Mas, além dessa amizade, Karine, fala pra gente um pouquinho quem você é, o que você faz e por que você tá aqui para falar sobre capelania escolar. Oi, Thiago, mais uma vez, obrigada pelo convite. Já é a segunda vez que nós conversamos sobre esse tema, né? E é um prazer para mim poder falar sobre capelania escolar, algo que eu tenho vivido, respirado, me apaixonado cada vez mais e visto as possibilidades que nós, como cristãos, temos de exercer influência no nosso meio, na nossa sociedade, através da educação, uma educação cristã. E a capelania, ela realmente auxilia muitas escolas nesse sentido. Então, eu sou Karine, trabalho já há muitos anos como capelania no Colégio Erasto Gärtner, uma escola confessional protestante com 86 anos. Essa escola, desde a sua fundação, teve a capelania, não no formato que nós conhecemos hoje, mas sempre teve uma preocupação de instruir os seus alunos para além do conteúdo acadêmico, mas com uma formação de vida, de princípios e valores cristãos. Vamos lá, minha formação, eu iniciei com musicoterapia, depois eu migrei, ou acrescentei a área da pedagogia, né? Trabalhando em escola, era importante que eu tivesse a pedagogia. Fiz aí na FABAPAR a pós-graduação em capelania, muitos anos atrás, e depois um mestrado em teologia na área de espiritualidade e os processos formativos, mestrado que agregou demais na minha vida como pessoa, no primeiro lugar, e depois, claro, profissionalmente também. Então, estou aí à disposição para perguntas fáceis e difíceis. Vamos lá. Curiosidade ao vivo aqui. Você ainda está dando aula de música na escola, Karine? Não dei mais conta de abraçar tudo, porque a gente teve agora, a gente tem um novo ensino médio, né, há 2 anos, e apareceu a disciplina de projeto de vida. E aí a direção falou quem é a pessoa mais apropriada para trabalhar com projeto de vida, alguém então envolvido com capelania, com princípios e valores, né? Então acabei, além da capelania, assumindo essas aulas no ensino médio, e aí não deu para tudo. Já era, então tá bom. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre capelania. Karine, eu como capelão, fui capelão um tempo aí no Erasto, né? Esse ano desenvolvi num outro colégio, numa outra escola particular, a capelania escolar. E é muito comum quando a gente, em alguma oportunidade, se apresenta como capelão, a próxima pergunta é:
qual hospital você faz capelania? Aí você tem que explicar. Não, então, eu faço capelania em escola, capelania escolar. Vou jogar 2 perguntinhas assim pra gente explorar esse assunto. Por que será que é tão comum falar de capelania hospitalar e não tanto da capelania escolar? Por que não é tão, assim, fácil do pessoal assimilar essa existência de capelania escolar? E explicar, então, para quem está ouvindo, o que significa, o que é essa ação da capelania escolar de fato. O porquê ela não é tão divulgada, eu não sei, porque eu estou num ambiente, num meio onde eu escuto falar talvez mais da capelania escolar do que da capelania hospitalar. Então eu imagino que seja o meio onde nós estamos, né? Então, na fundação onde a gente trabalha, esse Colégio Horácio Gärtner, ele pertence a uma fundação que tem a faculdade, tem centros de língua, de cultura. Então, essa fundação, ela inclusive tem um curso também de pós-graduação em capelania. A igreja da qual eu faço parte, nós temos, então, esses vários capelães aqui que assistem às escolas, né, da comunidade. Então, no meu universo, a capelania escolar, ela é bem conhecida, né? O fato de fazer também a pós-graduação em capelania, eu acabei entrando em contato com capelães do Brasil todo, então eu não posso te responder essa pergunta, né? Mas eu imagino que talvez não seja em determinados locais, né? Isso eu acho que é uma visão que a igreja local tem, talvez ela tenha pessoas que atuem mais na área de saúde do que professores, por exemplo. Pode ser, né? Faz sentido. Então, a igreja envia, porque o capelão, ele é um enviado da sua igreja, né? O capelão, ele não é um agente sozinho que chega, vou fazer capelania em algum lugar. Então, a igreja o envia como um missionário. Então, talvez igrejas locais tenham mais propriedade ou na sua comunidade de fé, pessoas mais relacionadas a uma área ou outra. Uma coisa que eu pensei é que talvez na história, se a gente fosse olhar um pouquinho para a história, capelania começou com algo que envolvia saúde, né? Então a gente pode pensar nas guerras, né? Então tivemos capelães nas guerras, né? Capelães nas guerras. Então talvez bem por lembrado. ter sido uma função que nasceu num ambiente talvez mais de saúde, talvez precisarão passar alguns anos de existência de capelania escolar para que ela se torne talvez natural, né? Pensei agora. Não tô jogando uma pesquisa acadêmica aqui em cima do podcast para provar isso. Não, eu também não tenho essa resposta. Eu pensei, enquanto você falava também, a capelania em presídios. Eu, desde criança, ouço muito isso. Olha só, no meu universo, né, eclesiástico, na minha comunidade de fé, isso era uma coisa muito falada. Pastores, missionários iam nos presídios, né? E hoje a gente ouve talvez menos, né? É um bom tema para pesquisa. Já deixamos aí para os alunos esse tema aí, né? Onde nós temos mais capelães, fazer uma pesquisa de campo, seria bem interessante, né? A gente ter esses dados aí. Muito, muito mesmo. Mas e a capelania escolar, então? Ela se desenvolve como, né? Qual é a atuação da capelania escolar? Vamos falar de Jesus para todo mundo na escola? Primeira coisa, acho que antes de falar de capelania, a gente precisa falar quem é o capelão. O que é um capelão? Né? O capelão, eu gosto, assim, a palavra, se eu precisasse resumir em uma palavra só, o capelão, ele é ponte. Ele é a ponte entre uma escola e sua igreja local ou igrejas locais. Então, o capelão é aquele que convive no ambiente escolar, ele está no ambiente escolar, ou ele é um professor, ou ele é alguém muito comprometido na sua igreja e que atua em algumas das áreas, né? Uma escola, o que ela tem? Administradores, ela tem orientadores, coordenadores, psicólogos, são muitas funções, né? Então, essa pessoa, ela enxerga que a escola tem necessidades, que os alunos têm necessidades, que os funcionários têm necessidades e que ela também apresenta muitas possibilidades e oportunidades. Então, essa pessoa começa a enxergar e leva essa informação para a sua igreja local. Igreja local, eu vejo um campo missionário nessa escola. E aí ele começa a fazer pontes. Então, ele vai começar a costurar com a escola e com a igreja, aonde uma pode ajudar a outra, né? E aí eu posso falar agora de
vários exemplos e vários projetos e várias frentes que isso pode acontecer. Me fale o que você tem curiosidade de saber. Se a gente for olhar para a atuação dela, vamos usar esses dois grandes blocos que nós colocamos de saúde, né, hospitais e presídios. A prática dela normalmente envolve um momento de aconselhamento, de conversa, né? Chegar no leito, uma palavra de conforto, uma oração. Na capelania prisional, né, pelo pouco conhecimento, participei algumas vezes mais como um evento e não como algo recorrente, né? Mas também um culto, uma disposição de conversar com algum presidiário, alguma coisa assim. Capelania escolar, a gente, pela experiência que eu tive até hoje, ela tem um formato bem distinto. Eu acho que a gente podia mostrar um pouquinho essa distinção do que nós entendemos por capelania. Talvez no universo da escola, o que o capelão menos faz é um culto e talvez uma conversa individual. Talvez, não sei. Poderíamos explorar um pouquinho para mostrar essa distinção, porque talvez o transporte do conceito de capelania desses outros lugares talvez faça esse transporte para dentro da escola e que não é bem essa realidade. Acho que seria legal a gente mostrar essa diferença. Muito bem, vamos falar das diferentes possibilidades, né, e o que difere a capelania, então, escolar das demais capelanias. Acho que a gente precisa começar falando do atendimento aos alunos, né, é uma característica forte, presente dentro, né, do nosso contexto de trabalho, o atendimento a alunos. Como isso acontece numa escola? Para isso, o relacionamento, orientação, direção, coordenação e capelania precisam estar muito alinhados. A gente não disputa a atenção dos alunos, a gente não disputa pelo atendimento dos alunos. Então, quanto mais harmonioso for esse relacionamento desses diferentes setores, mais a gente consegue ajudar integralmente o nosso aluno. Então, um orientador percebe que o seu aluno está com dificuldade numa disciplina, mas ele percebe que a questão não é a dificuldade com a matemática, por exemplo, mas sim algo que está presente, incomodando o emocional, o espiritual do seu aluno. Ele encaminha para o capelão. O capelão faz uma triagem, o capelão faz um acolhimento, o capelão, ele ouve com atenção e com o tempo, que muitas vezes uma orientação, uma coordenação não consegue, não tem esse tempo, o professor não tem esse tempo. O capelão devolve as informações. Espera aí, quer dizer que o capelão sai contando o que ele ouviu? Não. Existe a questão do sigilo que precisa ser respeitada, mas filtrando aquelas informações, o capelão sim pode chegar para o orientador e falar, olha, eu acho que o caminho com esse aluno é por aqui. Ele precisa de um acompanhamento, talvez psicológico, ele precisa, vamos encaminhar ele para uma igreja, ele precisa de um grupo, ele está muito solitário. Então, o capelão é aquele que ajuda a orientação, né? Ele é um auxílio nesse processo de acompanhamento a alunos e funcionários também. Muito importante ter um bom relacionamento com todos os setores, né? É difícil isso, né? Às vezes para o capelão ele sente essa pressão, né? De ter que agradar, de ter que ser assim, ter uma fala sempre assertiva, né? O desejo é que ele seja assertivo. Então, muitas vezes, ele vai precisar gastar muito tempo em oração, pedindo que Deus, né, o encha de sabedoria, porque os desafios numa escola, né, a gente que trabalha com ensino médio, Fundamental 2 também, são muitas surpresas num dia que acontecem, né? Então, manter essa serenidade, a sabedoria, a coerência, né, para manter esses bons relacionamentos é muito importante para o capelão. Então, isso talvez a primeira coisa, né, que a gente pudesse falar é esse atendimento aos alunos com parceria da orientação e coordenação. Precisa existir uma maneira de o capelão conquistar esse privilégio de ser ouvido, né? Porque às vezes a gente também olha para a capelania como aquela portinha, né? A portinha que está escrito capelão e a gente espera o aluno, o colaborador, né? O funcionário, a professora, o professor, o diretor, enfim, bater na porta e falar, com licença, preciso conversar com você. E
é difícil às vezes criar essa relação onde alguém vai atrás do capelão. E para isso precisa existir então algumas outras metodologias, algumas outras formas da capelania escolar agir para que não dependa simplesmente dessa ida atrás da portinha com a plaquinha do capelão, né? Sim, essas são as diferentes frentes. Eu queria só voltar uma coisa aqui que eu acho que é bem importante a gente falar. Durante a minha experiência já desses anos de atendimento na sala, né, de receber esses alunos, uma coisa eu tenho percebido, né, eu acho que a prática acaba ajudando muito. É importante estudar, ler, ouvir experiências de outros, mas eu gostaria de compartilhar, porque de repente a pessoa tá me ouvindo, tá começando, né, e de repente isso seja também de bênção para a sua vida, que esse atendimento individual que o capelão faz com o aluno, com o funcionário, na minha experiência, ele tem sido muito menos... a ênfase tem sido muito menor em oferecer ferramentas, técnicas, conselho, orientação, até oração. Veja bem, são coisas todas importantes e que acontecem nesse atendimento individual, mas elas têm sido menos efetivas do que outras 3 palavras: encorajamento, agente de esperança e um amor em forma de acolhimento. Né? Então, hoje, quando a gente trabalha lá numa equipe agora de 5 capelães, então, quando a gente conversa, a nossa ênfase tem sido essa, que quando a gente encoraja um aluno, por exemplo, um aluno depressivo, um aluno desestimulado com a sua educação, com a sua vida, e você consegue que naquela conversa de meia hora, 20 minutos, encorajá-lo de alguma forma a não desistir, a continuar, você foi efetivo no seu atendimento. Segunda coisa, quando você dá esperança, a esperança que só Jesus pode dar. Então, quando você diz para ele, olha, existe esperança, eu acredito nela, eu vivi essa esperança, né, real, ela é real na minha vida, né, não desista, eu tô com você, semana que vem eu vou te chamar de novo. Você olhou nos olhos, você foi uma pessoa que disse para aquele teu aluno, para aquela pessoa que veio te procurar ou foi encaminhada, que existe esperança para ela. E a terceira e talvez mais importante foi uma situação fresquinha para mim, de uma aluna do ensino médio semana passada, uma menina que cresceu numa família cristã, uma aluna que no momento ela se considera ateia, tem dificuldade de crer, usa 3 tipos de medicação, e ela chegou para mim e falou assim, olha, eu vou no retiro que vocês estão oferecendo porque eu ainda não fechei os meus ouvidos e meu coração, só que eu não consigo crer em mais nada. E aí, aquela oportunidade única que eu tive com ela, eu a encorajei, eu procurei trazer esperança e eu acolhi com muito amor e com olhos de amor. E com o nosso corpo fala, né? Com o abraço, com o acolhimento. Essa função pastoral do capelão, eu acho que resgata. E encaminhei ela para um psicólogo, eu vi que ela estava precisando mudar, o psicólogo que ela estava era um psicólogo ainda que atendia crianças, ela já era uma adolescente, então várias coisas disfuncionais a gente percebeu naquela conversa, mas não foram essas dicas. Ela me contou agora 1 mês depois, ela falou, você não sabe o que aquela única conversa fez na minha vida, eu estou revivendo, eu estava praticamente reprovada, eu falei, eu vou continuar a estudar, eu vou dar um jeito, né? Então, antes da gente continuar, eu gostaria de falar para você que quer ser um futuro capelão, né? Estude as técnicas, estude ferramentas, aconselhamento pastoral, né? Nós temos muitos recursos, mas eu acredito que o amor, a esperança e o encorajamento, hoje, se eu fosse escrever um livro de capelania, eu ficaria só nessas 3 palavras e as outras pessoas se encarregam de fazer o resto, né? Porque a gente, como capelão, a gente não vai salvar a vida das pessoas, a gente não tem como caminhar, a gente não vai sair e caminhar com ele segunda, terça, quarta, quinta, a gente não vai entrar na família dele, mas aquele momento que você tem com ele, você pode realmente fazer muita diferença.
É porque... Falei bastante? Não, mas até porque, Karine, muito legal isso que você falou, porque a gente pode buscar, inclusive, um conceito teológico, né? Já que nós estamos num podcast de uma faculdade teológica, né? Embora o nosso assunto seja capelania, mas senão a gente tem que tomar cuidado para não roubar a função e um papel que não é nosso, que é da igreja local. Então, nós não somos os pastores desses alunos, nós somos os capelães, né? Nós não somos a família deles, o capelão. A gente não vai, embora a gente tenha a oportunidade até de iniciar um processo, mas não vamos discipular esses alunos. Porque é a função da igreja, dos líderes, dos outros adolescentes, das outras crianças, fazer esse discipulado. E mais um perigo, né, que você colocou ainda, e eu ia acrescentar, nós não somos os psicólogos desses alunos. Exato. Né? Isso também, porque eu acho que, e a gente ouve por aí, né, às vezes a pessoa passa do ponto, porque ou ela quer ser o pastor ou ela quer ser o psicólogo, e o capelão precisa ter muita consciência, e também o orientador, ele também não é o orientador. Por exemplo, um aluno que chega para mim e tem dificuldade com rotina de estudo, eu volto imediatamente ele para orientação escolar, né? O problema, né, deu BO na escola, briga, treta entre alunos, opa, orientação, porque precisa ser comunicado por pais, então a gente tem que ter muita clareza, né, até onde a gente pode ir e o que a gente pode fazer. Aí o trabalho pode ser efetivo, quando a gente reconhece a nossa limitação, mas também reconhece a nossa potencialidade. Show. Então vamos lá, para isso tudo acontecer, vamos adiante. Esse tipo de envolvimento, esse tipo de resultado, né? Uma fala, assim, não acho pouco provável quem está nos ouvindo ficar surpreso assim, nossa, um aluno chegou ao ponto de dizer isso para você, Karine? Eu jamais imaginaria que isso poderia acontecer dentro de uma escola. Pra gente chegar nisso, não foi atrás de uma porta esperando os alunos entrarem lá, né? Como que a gente pode entender, então, Karine, essa prática geral da capelania escolar, além do atendimento? E eu acho que agora cabe muito a tua experiência de tudo aquilo que você vive e já fez no ambiente Escolar. Claro que alunos vêm quando ouvem que outros alunos são ajudados. Legal. Isso é fato, né? Então, na medida que você vai tendo esses feedback positivo, mais alunos vêm realmente sozinhos. Mas você está certo, isso não acontece na maioria dos casos, né? Então, quais são as frentes de atuação? Primeiro, como estou numa escola confessional, é aula de ensino bíblico. Então, para nós, todo capelão, ele precisa ser um professor. Então, hoje, a gente tem esse entendimento que o capelão escolar, ele precisa entrar na sala de aula de alguma forma. Se não é com ensino bíblico, que ele seja professor de uma outra disciplina. Por quê? De um componente curricular, não disciplina. Por quê? Porque ele precisa entender o que é a dinâmica da escola, ele precisa entender o que é a dinâmica do aluno, né? O aluno está saindo de uma prova para ir falar com o capelão? Não, não é o momento. Ele precisa terminar aquela prova, ele precisa concentração. O professor, eu vou atrapalhar, ele está no meio do conteúdo e o capelão quer chamar ele, não vai dar. Então, assim, o capelão precisa ser um professor. No nosso caso, então, os 5 capelães são professores de ensino bíblico em diferentes níveis. Né? Então, o professor, por exemplo, do ensino médio, do ensino bíblico, ele provavelmente vai atender mais alunos. Os alunos do ensino médio vão procurá-lo, porque ele tem semanalmente um tempo com aqueles alunos, onde ele vai conquistando os alunos. A professora do Fundamental 1, ela vai ser mais responsável para fazer os atendimentos com as crianças pequenas. A linguagem dela é voltada, o estudo dela vai ser voltado para essas crianças. Então, ser professor daquela instituição, acho que a gente tem entendido que isso é uma coisa importante para um capelão. Tem que ser assim? É obrigatório? Existe isso escrito em alguma cláusula? Não, mas a nossa prática nos mostra que funciona melhor. Depois nós temos a prática das devocionais. Nas devocionais, então, na escola na fundação onde eu trabalho, toda manhã, todos os grupos, seja Fundamental 1, 2, médio, funcionários do administrativo, os funcionários da zeladoria. Então, nós temos 5, 6 escalas de devocionais que acontecem diariamente.
que acontece nessas devocionais? Você vai trazendo pessoas da tua comunidade de fé, das igrejas, pessoas conhecidas, voluntários que trazem essas devocionais. E isso vai criando uma cultura, né, de que a palavra de Deus ela é apresentada de diferentes formas, porque eu trago um líder de jovens, depois eu trago uma pessoa que trabalha com dependentes químicos, trago outro voluntário, e essas pessoas vão vindo e vão apresentando também os valores cristãos de formas diferentes. Então, as devocionais também são uma forma. Se você vai implementar, por exemplo, a capelania escolar, né, em alguma escola conhecida sua, as devocionais são um bom começo, né? Porque aulas, por exemplo, em escolas públicas, nós não temos o ensino bíblico, nós temos o ensino religioso. Lá, talvez você não tenha tanta facilidade, mas devocionais seriam um bom caminho. Outra coisa que nós temos, que é o nosso, acho que carro-chefe e o nosso trabalho mais forte, é o que a gente chama de estudinhos. Os estudinhos, eles começaram na nossa instituição em 84, quando alguns alunos começaram a ter dúvidas a partir das aulas de ensino bíblico, dúvidas na sua fé, e aí eles procuravam esses professores no intervalo. E aí esses professores começaram a gastar tempo dos seus intervalos, conversando com os alunos, e aquilo foi criando um corpo, e aí eles falaram, não vamos parar de ficar perdendo o intervalo, o professor também queria tomar o seu cafezinho, nós vamos marcar no contraturno o encontro. E ali nesse encontro, a gente não vai só tirar dúvidas de fé, a gente vai jogar uma bola, alguém lá traz um violão, vamos cantar, né? Vamos conversar sobre outras coisas da vida, e ali, então, começou algo que a gente tem até hoje, então temos muitos anos já, o estudinho. Esse ano foi o primeiro ano que a gente saiu de 2 grandes grupos para 3, então nós dividimos, antes nós dividíamos Fundamental 2, ensino médio, agora a gente tem sextos, depois 7º, 8º, 9º, ensino médio. São 3 grupos de estudinhos que Deus tem nos dado, e a gente fica muito impressionado de ver que o Espírito sopra onde Ele quer, né? Porque é incrível como a gente está tendo um desejo desses alunos virem no estudinho e procurarem por Deus. Ninguém é obrigado a vir no estudinho, ele acontece no contraturno. Nós não oferecemos muitas atividades lúdicas, mas nós falamos sobre a fé, e as pessoas, os adolescentes, as crianças, né, têm tido muito interesse em estar lá conosco. Então, os estudinhos, eles são uma forma muito positiva dentro da nossa realidade de a gente mostrar o que é capelania. Você quer me interromper? Quer fazer tem alguma dúvida? Estou falando aí que nem um radinho. Não, eu vou fazer uma pergunta de curiosidade, que é a seguinte. Em 84, quando começaram os estudinhos, aí no Erasto já existia uma capelania formal? O que chegou primeiro? Chegou a ideia dos estudinhos ou a capelania, de fato? Não, a capelania é recente na nossa escola, com o nome de capelania. Eu diria que talvez 12 anos, né, nesse formato capelania. Até lá era assim, era um pastor, a escola sempre teve um pastor coordenador que cuidava das aulas de Bíblia. Essa era a função dele. Então, o estudinho vem muito, muito antes, né? E eu gosto também de sempre lembrar e honrar as pessoas que vieram antes de mim, né? Foram muitos pastores das igrejas que davam as aulas de Bíblia, né? Mas a gente foi percebendo que o mundo foi mudando, novas estratégias tinham que começar a surgir, a linguagem tinha que mudar. É importante que o capelão fosse alguém antenado, né? Também com a questão pedagógica, tanto quanto espiritual. Então, assim, é uma caminhada, né? A capelania é uma caminhada. Então, vamos adiante. Dos estudinhos, temos os retiros. Os retiros são uma ferramenta importantíssima, né? Para a capelania escolar. Também é um desafio. Semana que vem nós temos o nosso do ensino médio. É um desafio enorme fazer retiros de
dentro de uma escola. Por quê? Vou te dar um exemplo. Você faz um retiro da igreja, você junta um monte de gente diferente, põe lá, faz a divisão dos quartos, acontece todo aquele retiro, né? As pessoas conhecem Jesus, entregam a sua vida para Jesus. Às vezes acontecem algumas coisas talvez não tão boas no retiro, mas enfim, terminou o retiro, cada um vai para a sua igreja, cada um vai para o seu canto. Se eu não quiser, eu não vou mais lá. Só que aqui não, eu vou fazer um retiro de sábado e domingo, juntando alunos que na segunda de manhã, às 7 da manhã, vão se ver, né? Então, assim, o nosso desafio é muito maior, né? Fazer divisão de quartos, por exemplo, em retiro de estudinho, né? Você colocar essas pessoas no quarto para que eles não se estranhem muito. A gente já conhece os alunos dentro da sala de aula. Então, resumindo, é um outro retiro, é um outro jeito de fazer retiro, mas a gente, nas experiências que a gente tem, e de pessoas que trabalham conosco, né? Nós temos uma professora de educação física que foi aluna há 20 anos atrás, participava dos estudinhos, se converteu no retiro, hoje ela é nossa professora há 20 anos, então a gente sabe que o estudinho, como os retiros marcaram gerações. Nós temos uma igreja menonita nossa que é fruto só de retiros e de estudinhos, com uma liderança toda de peso formado a partir desse trabalho que não teve a ver com a igreja, que aconteceu dentro de uma escola. Então, as possibilidades são enormes. Legal. A experiência que vocês têm aí já são muitos anos, né? Muitos anos. Então, existem alguns tipos de frutos que vocês começam a colher que seria até, usando um linguajar bem coloquial, mas seria até burrice de esperar em um período curto de tempo, né? Sei lá, vou começar a capelania na semana que vem, aí eu já vou programar o primeiro retiro para depois 3 meses e já vou virar para diretor e falar assim, porque a gente tem que começar a fazer uma atividade de contraturno. E cadê a sala da capelania? Esse sofá tá desconfortável e já vai, né? Ouviu o podcast aqui e se encheu de ideias, né? Não, foi um processo, né? Muita coisa aconteceu e acho que um maior exemplo disso é você dizer que vocês têm 5 capelães na escola, né? E muitas escolas não tem nenhum, né? E quando vai começar com 1. Né? E esse vai ter que se virar sozinho. Qual tem sido os próximos frutos que vocês têm visto nesses anos todos de que vocês estão vivendo de capelania, né? Vocês acham que vocês chegaram na tampa? É isso aí? É o ideal? Não tem mais para onde ir? Ou vocês têm tido algumas experiências que já estão indo além daquilo que vocês têm visto aí na capelania escolar? Tá, legal, boa pergunta. Acho que mais algo para complementar ainda isso, o que a gente estava falando antes. Nós temos sim uma jornada, é um tempo longo para construir isso, mas também, o que é tão importante para que uma capelania seja efetiva é que você trabalhe com voluntariado. Nós temos 5 capelães trabalhando, contratados, mas a gente não faz esse trabalho. Quem faz esse trabalho, quem põe a mão na massa de todos esses projetos, que faz o estudinho acontecer, que faz, né, as devocionais, o retiro, são voluntários. Então, a gente tem uma equipe enorme de pessoas das diferentes igrejas parceiras, e não só igrejas da nossa confissão de fé, né? No caso, uma escola dos irmãos menonitas, dos menonitas, né? Mas temos um pastor da igreja batista, então ele traz voluntários da sua igreja para dentro da escola. Então a gente não pode fazer capelania desse porte que nós fazemos, né? Alcançando tantas pessoas, se nós não tivermos várias igrejas ou uma igreja com voluntários que nos ajudem nesses projetos. Muito bem, o que a gente, há uns 3 anos atrás, ou 2 eu diria, caiu na minha mão a tese de doutorado da doutora Sandra Gusso, nossa professora aí na FABAPAR, e ela
coincidentemente, enquanto eu estava fazendo o meu mestrado, e realmente foi coincidência de Deus, porque nós não nos falamos, ela não era minha orientadora, caiu na minha mão a tese dela, que ela fez, tanto no mestrado quanto no doutorado, um estudo sobre o Colégio Erasto Gärtner. E o estudo dela foi voltado, principalmente na tese, né, a tentar entender se essa escola confessional protestante de origem alemã, ela realmente concretizava, ela conseguia cumprir aquilo que estava na sua missão, né? Que era formar cidadãos com valores e princípios cristãos. Então, fui estudar, fui ler essa tese dela, ela fez uma pesquisa, então, qualitativa, quantitativa, ela entrou na escola, ela fez pesquisa com funcionários da década de 60, 70 e 80, então ela fez um estudo bem denso mesmo, né? Fez entrevistas, e aí o resultado que me chamou a atenção, né? No final da tese dela, então ela disse que realmente o Colégio Erasto Gärtner, ele cumpre com o que ele se propõe, ele tem devolvido para a sociedade pessoas íntegras, éticas, né, de um modo geral, né, então ele cumpre. Entretanto, a formação dele é sempre voltado só para dentro. Ele forma o quê? Os seus alunos, eles se tornam esse cidadão, mas ela não tem uma amplitude na comunidade ao entorno. E isso é uma característica de nós, como menonitas, historicamente, sempre fomos perseguidos, né, fugindo de intolerância religiosa. A nossa história, para quem tem interesse, é uma história interessante, né, de grupos que vão migrando e vão fugindo de um país para o outro, faz com que os menonitas tenham essa característica de se proteger, de ficar em comunidade. Todo menonita, quando ele se implanta num novo lugar, ele constrói uma igreja e ele constrói uma escola. Ele se protege, ele quer que a sua fé e os seus valores não sejam perdidos. Mas a gente entendeu que nós somos, né, então, cristãos que queremos também, né, olhar para fora, que a nossa fé, ela não pode, historicamente, eu acho que os menonitas precisaram fazer isso, mas vivemos num outro tempo, num país onde temos liberdade religiosa, e a gente precisa também ir ao encontro, né, e levar aquilo que Deus nos deu para a comunidade ao nosso entorno. E aí surge a ideia, então, a partir dessa reflexão, dessa tese, desses resultados, da gente fazer uma capelania que a gente chamou na escola de capelania comunitária. É um nome inédito, é um nome que não existe ainda, mas que nós estamos, pela graça de Deus, podendo ver frutos já dessa capelania comunitária. Legal. E como tem sido, como que tem sido a atuação dessa capelania? E eu acho que também uma pergunta que seria interessante, talvez começar por ela, além da ação, ela foi proposital para fora ou ela surgiu de uma demanda interna? Então, vou dar um exemplo de uma capelania comunitária bem básica, mas o que eu tô querendo dizer é, por exemplo, eu atendi um aluno, esse aluno me demonstrou um problema familiar, a gente foi lá e atendeu essa família demonstrou uma vulnerabilidade social, eu fui lá e comecei a cuidar do assunto que era aquela vulnerabilidade social daquela família e acabei atingindo por tabela um grupo-alvo, sei lá, mulheres em situação de risco, crianças abusadas, não sei, sabe? Fui do aluno até uma causa de vulnerabilidade social da comunidade que a escola estava inserido. Ou não, tá tudo bem aqui na escola, que legal, a gente tá fazendo muito bem. Que tal a gente começar um projeto com pessoas da nossa comunidade que vivem isso? Foi uma ideia ou foi algo que surgiu de dentro para fora? E daí sim, quais são essas atividades de capelania comunitária que vocês têm vivido? Tá. Essa extensão, né, esse atendimento que começa com o aluno e se estende para a família, a gente não chamaria de
capelania comunitária dentro da nossa realidade, tá? Isso seria um atendimento que expandiu, né? A gente, quando atende o aluno, o nosso trabalho no colégio é sempre ligar a família. Então, a família, ela sempre está próximo, a gente procura trazer ela para reuniões, essa proximidade, atender essas necessidades. Não, essa capelania comunitária que eu estou falando foi algo racional, algo pensado e decidido junto com a direção, porque isso iria também exigir custos, né, questão financeira, para lançarmos esse nosso olhar para fora. Então, o que seria isso? A primeira coisa, nós vimos 2 escolas ao nosso redor, uma escola estadual muito grande que fica na rua da nossa escola, não tinha nenhuma forma de auxílio, seja psicológico, não tem psicólogo, lá tem uma orientadora para atender, assim, eu não sei quantos mil alunos são, uma escola realmente muito grande. E a gente falou, olha, a gente não pode estar tão próximo, a gente não pode estar na mesma rua dessa escola e nós fazendo todo esse trabalho aqui dentro, né, tentando fazer com excelência, tendo frutos e não atingirmos essa escola que é ao nosso redor. Então, nós fomos até lá e oferecemos à diretora, você gostaria de ter um capelão, você não se preocupa com custos, nós vamos, Colégio Erasto Gärtner, aqui na sua rua, nós vamos oferecer um capelão para fazer atendimentos, para conversar, para fazer mediação de conflitos, para ser ponte, né? E começou desse jeito a capelania. Então, esse ano é uma capelania, então, onde a gente não menciona o nome de Deus, estranhamente, uma capelania sem mencionar o nome de Deus, mas é uma capelania que, através do capelão, leva o amor de Jesus através do acolhimento. E aí sim, o nosso capelão que faz essa capelania, essa escola, ele não pode, dentro daquela escola, orar, porque essa foi a condição que essa diretora nos deu. Ela teve uma experiência negativa anterior, então ela falou, olha, eu só permito se vocês não orarem, abrirem a Bíblia, que todas as religiões são permitidas na minha escola. Então, nós falamos, nós aceitamos o desafio. Aí a gente vai reavaliar final do ano se valeu a pena ou não. Mas esse pastor capelão, ele já tem levado 3 desses alunos para a igreja dele, né? Porque nada nos impede de que esse relacionamento, né, ele continue fora daquele ambiente. Então não tem como você assistir um aluno, você conversar, você ouvir ele em sofrimento e dizer, então tá bom, eu te ouvi agora, mas tchau, volta para a sala, né? E aí sim, o que a gente pode fazer também, nós convidamos esses alunos, se eles quiserem participar dos nossos estudinhos. Então, a capelania comunitária, primeiro, ela faz isso, ela leva um capelão em escolas públicas e depois ela abre as portas. Nós temos um espaço novo, você não conhece, um dia vá nos visitar lá, Thiago. A gente tem um espaço que é aberto para a rua. É uma entrada diferente do que a entrada da fundação. A entrada tem as portas abertas para a rua. Então, a comunidade é bem-vinda. Seja para estudinho, seja para escola de paz, a gente não falou sobre isso, mas nós temos escola de paz também, cursos de cuidado emocional, palestras. Então, todos esses pequenos projetos, um grupo de mães de crianças pequenas, né? Essas mães geralmente elas têm necessidade de serem acolhidas, às vezes pararam de trabalhar, estão com criança pequena, então nós temos esse grupo. Então, todas essas propostas da capelania, agora que nós temos a capelania comunitária, elas acontecem nesse espaço que tem a porta aberta para a rua. A outra escola que nós atendemos, então, ela nos procurou, foi uma escola aqui também próxima a nós, ela disse, olha, nós vemos o trabalho de capelania de vocês, por favor, isso foi na época da pandemia, né, nos ajude. Socorro, nós precisamos de ajuda, eu não sei mais o que fazer, com tantas meninas com conflito na sua sexualidade, com tantas meninas se automutilando, eu sou sozinha, a prefeitura, o governo, eu acho que as 2 escolas são do governo, não prefeitura, então nós não temos como dar assistência, eu não durmo mais, essa orientadora falava, porque eu não dou conta, né, e foi muito bonito como Deus nos levou até esse lugar. Então nós temos 2 escolas que fazemos essa capelania comunitária e também entendemos que abrir as nossas portas para os nossos projetos é uma forma de capelania comunitária também. Muito legal a conversa, Cá, porque
O povo que te chamando de Cal o negócio inteiro, mas, pessoal, eu falei lá no começo que a gente trabalhou junto, que a gente é amigo demais. Isso, pode chamar de K. Porque é muito interessante pra mim, como capelão, ver tudo aquilo que eu já vi acontecer dentro de uma escola, né? Seja no Erasto, seja na escola que eu desenvolvi o trabalho esse ano, e ver que isso passa tão alheio ou desapercebido à comunidade evangélica de uma maneira geral, naquela ideia das capelanias mais famosinhas do que outras, né? E eu acho esse podcast, o nosso episódio, fazendo um desabafo aqui para quem tá nos ouvindo, eu acho que não porque é a Karine, não porque é o Thiago, enfim, mas é porque é algo que realmente vale muito a pena e vale, assim, pra mim é emocionante saber que terá 55 minutos de uma conversa como essa para ser ouvida em um ambiente cristão, porque eu sei, né, até a gente já conversou sobre isso no passado, né? Antes da minha experiência no Erasto, como pastor de jovens, a gente entrava em escolas públicas, não era uma capelania intencional, mas era aqueles projetos sociais dentro de escola, né? Leva o futebol, leva o balé, leva o jiu-jitsu, mas assim, é algo que vale muito a pena. E talvez muitas das questões sociais que a gente vive hoje na nossa sociedade, na nossa comunidade, elas passariam por uma concretização melhor dessa oportunidade de desenvolver capelania escolar. Eu fico muito feliz mesmo com o papo. Para mim é muito gostoso matar a saudade, mas é muito legal ver que vai ter tá publicado, tá público um lugar onde pessoas possam ser incentivadas a viver essa realidade também. Se você tivesse que deixar um conselho, Karine, para quem tá ouvindo a gente e ouviu aí sobre capelania escolar, nunca ouviu falar de capelania escolar ou tá desesperado querendo fazer, se tivesse deixar um conselho, que conselho você deixaria? Tá. A primeira coisa, sim, a capelania começa pelo diretor. Olha que interessante. Se você tiver, tanto numa escola confessional como numa escola pública, um diretor que acredite, que queira, você tem metade do caminho andado. Depois você cria bom relacionamento com orientação e coordenação. Precisa começar por aí. Eles precisam acreditar na tua proposta, no teu trabalho. Depois você se relaciona com professores. E depois você chega em alunos. Então, porque você tem que... A comunidade escolar tem que perceber que você está lá como um aliado. O professor tem que perceber que você não vai receber o aluno e o aluno vai falar mal do professor e você vai tomar as dores do aluno. Entende o que eu quero dizer? No ambiente escolar tem todas essas vaidades, né? Então, importante começar por um diretor. Se você tiver um diretor, né, no caso da nossa fundação é da nossa confissão de fé, então fica tudo muito alinhado, fica mais fácil de trabalhar, né? Mas se não for também, vá com um projeto, escreva, né, aquilo que você pensa, que você sonha, as possibilidades que existem. Eu ainda não falei algo, mas nosso tempo está terminando, você vai me chamar uma próxima vez, porque o que eu mais sou apaixonada de todos os projetos de capelania escolar, além de todos esses que eu falei, são os projetos sociais. Nós temos tido um trabalho efetivo, não no sentido de assistencialismo, mas de fazer ação social e engajamento do aluno do nível 2 até do terceirão, envolvendo em diferentes realidades sociais, e eu acho que isso é uma forma de sinalizar também para escolas públicas que a capelania ela tem um papel, uma possibilidade de fazer grande diferença dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade. Então, mas isso acho que esses projetos sociais dariam mais um podcast inteiro aí pra gente falar. Fica aí com curiosidade para me chamar de novo. A gente grava o próximo vai falar sobre projetos sociais desenvolvidos em capelania. Em capelania escolar, exatamente. Isso. Legal. Karine, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo tempo junto, muito obrigado pelo papo. E galera, esse foi mais um podcast Praxis aqui da FABAPAR.
Deus abençoe e até o próximo.